Imagina crescer no pântano perto da cidade e sua vida inteira as pessoas a difamaram por sua condição. Para acrescentar, a sua família abandonou quando criança e teve que aprender a se virar antes dos 10 anos de idade. Contudo, ao conhecer um homem, acredita que agora sua vida começará a dar certo. Entretanto, um dia ele é achado sem vida e você é julgada pela morte do rapaz. O filme inicia com duas crianças andando de bicicleta e encontram um corpo de um homem. Os garotos chamam ajuda e os responsáveis pela investigação identificam que se trata de Chase. O xerife e o policial sobem nas escadas para ver se há algum indício do que aconteceu e percebem que uma das grades no local não estava em seu devido lugar, o que provavelmente fez o homem cair. O legista fez o laudo e com ele conseguem ter mais certeza de como aconteceu a queda. Tudo indica que Chase teria caído de costas para ter batido a cabeça na viga, o que causou a sua morte. Acharam fibras de lã vermelha em suas roupas, mas não batia com nenhuma que ele usava. As notícias se espalharam pela cidade, no bar já havia boatos sobre a menina do brejo estar envolvida. O xerife e o policial decidem ir até a casa da garota para conversarem. Como ela não estava, tomam a liberdade de entrarem e analisarem as suas coisas. Apesar de precisarem de um mandato, entram mais adentro e pegam um gorro vermelho que estava em suas coisas à vista. A garota está escondida atrás de uma árvore e observa tudo de longe. Eles entram no pântano e vão atrás dela em seu barquinho. Por um momento ela consegue os despistar, mas enquanto nadava, eles a pegam pela sua roupa. A garota é presa. O advogado Tom vai a visitar e se oferece para defendê-la no tribunal. O sobrenome da garota é Clark, mas muitos a chamam de Kaya. Ele tenta se aproximar da garota, mas ela continua muito tímida. O advogado diz que se não a conhecer, não terá como ajudar, já que o júri será com pessoas da cidade, que tem uma imagem de Kaya como a menina do brejo, e o julgarão em cima disso. Quando Tom entrega a garota um de seus cadernos, ela se sente à vontade para contar a sua história. Um dia, Kaya também teve uma família. Tinha irmãos e irmãs, a sua mãe era amorosa e ela adorava o seu colo. Mas o seu pai já era um pouco complicado. Ele tinha uma personalidade agressiva e descontava isso fisicamente em todos que viviam na casa, inclusive na pequena Kaya. Um dia, em um de seus ataques, ele bateu no rosto da garotinha e Tate, amigo de seu irmão, não acreditou no que via. Apesar da idade bem inferior ao do adulto, resolveu proteger Kaya. Era difícil dormir à noite com a sua mãe chorando enquanto seu pai a batia. Então, cansada, a mãe da garota resolveu ir embora. Não muito tempo depois, seus irmãos seguiram o mesmo caminho, um de cada vez. Kaya aprendeu a conviver com seu pai, não ficando em seu caminho ou na sua vista, o impediria de machucá-la. Sua mãe dizia a seus filhos para quando estivessem em perigo, para fugirem para o brejo e se esconderem. Um dia Kaya vai, mas como foi apenas algumas vezes e era com seu irmão quem sabia o caminho, acabou se perdendo. Entretanto, achou o amigo Tate de seu irmão e ele a ajudou a ir para casa. Um dia seu pai a levou a uma espécie de mercadinho que havia no pântano. Ela conheceu Mabel e seu marido, os donos do lugar. Ao fazer umas perguntas para Kaya sobre o troco, Mabel logo percebeu que a garota não vai à escola. Então comenta com ela que no lugar eles dão comida a seus alunos, uma comida que alimenta muito mais que mingau de aveia, como ela está acostumada a comer. Kaya vai à cidade, mas como não era acostumada a frequentá-la, acaba se perdendo no caminho até a escola. Algumas meninas passam a zoando, mas um homem gentil que seria mais tarde seu advogado explica por onde seguir. Em seu primeiro dia, muitas pessoas falam de sua aparência e do lugar que ela mora, então Kaya não aguenta a pressão e acaba fugindo. Ela nunca mais retornou à escola. Como ela tinha o hobby em pegar penas de aves e conchas, ele deu a sua antiga bolsa do exército para ela guardar as suas coisas. Um dia chegou uma carta pelos correios em sua casa. Ela reconheceu que era a letra de sua mãe, contudo não sabia ler e seu pai a tomou para si. Seu pai queimou a carta e as coisas de sua mãe, a disse que ela nunca mais voltaria. Um dia foi embora deixando a pequena Kaya sozinha. Ela teve que aprender a sobreviver, buscar a sua comida e como a fazer. Então começou a pegar mariscos e a trocar no mercadinho do pântano. O Sr. Polinho ajudava a menina e sua esposa também, mas sempre com receio de que o pai da menina poderia fazer por se meter em caso voltasse. A Sra. Mabel lhe ensinou a contar, lhe deu sapatos e um lindo vestido. Eles cuidavam da menina como podiam de longe. No julgamento, o juiz diz que caso o júri a declare culpada, a promotoria irá solicitar ao Estado pena de morte para Kaya.
Seu advogado lhe explica as opções. Ela pode se declarar culpada e conseguir um acordo, ou caso percam, terá prisão perpétua ou a pena de morte. Mas Kaya diz que não irá dizer que fez algo que não fez. Mostrando seu passado, com a garota mais velha, alguém estava deixando algumas penas em um local do pântano para chamar a sua atenção. Um dia, ela pega o homem fazendo isso. Era Tate, o amigo de seu irmão que a defendeu antigamente. Kaya ou fala que não conseguiu ler o bilhete que ele deixou, e o homem explica que apenas disse que talvez ela precisasse de alguns acessórios que o ajudariam a pescar melhor. Quando está indo embora, ele se oferece para ensiná-la a ler. Ela aceita e eles começam a criar uma bela amizade juntos, ao mesmo tempo que a sua evolução na leitura e escrita. Quando ele vai pela primeira vez à sua casa, fica impressionado com seu talento para desenhar os animais, insetos e a natureza do pântano. Os dois se interessavam muito pela biologia e acabaram lendo todos os livros da biblioteca sobre. Mas Kaya, apesar de agora ter um amigo, ainda tentava entender como que a sua mãe conseguiu abandonar. Um dia, lendo dentro da Bíblia a certidão de casamento e nascimento de seus irmãos, ela confessa a Tate sentir falta de sua família. O homem vai ajudar o seu pai no barco e ele o adverte que as pessoas estão comentando que ele está namorando a garota do brejo. Contudo, isso poderia o prejudicar na hora de tentar as bolsas na universidade e os empregos. Mas Tate afirma serem apenas amigos. O serviço social está atrás de Kaya. Eles acham que um lar adotivo é melhor do que ela viver sozinha para manterem na linha. Então ela leva a Tate para estudar em outro local, dentro do pântano, e apaga suas pegadas para não a seguirem. A garota pergunta sobre a sua mãe, já que ele nunca fala dela. Então ele conta que a sua mãe e irmã caçula sofreram um acidente de carro quando ele era mais novo e acabaram falecendo. Elas teriam ido comprar o seu presente de aniversário e ele sente uma culpa sobre isso. As folhas começam a dançar com o vento e os dois entram dentro. Eles acabam se beijando e Kaya pergunta a Tate se agora são namorados. Ele devolve a pergunta se ela quiser, sim. Os dois começam a passar cada vez mais tempo juntos e a garota deixa de ficar sozinha como nos últimos anos. Ele a leva num lugar novo e faz um piquenique surpresa de aniversário. Em certo momento, as aves levantam voo e vão para a água que ficam perto de onde eles estão. A garota fica encantada com a beleza e agradecida pelo momento, mas também por estar comemorando algo que ela nem se lembrava. Os dois se beijam e começam a ficar animados e quentes. Tate começa a despir Kaya e tira sua roupa também. Contudo, quando estão prestes a fazer, ele para e pede desculpas. Diz que isso prejudicaria mais ela do que a ele mesmo. Passaram algumas estações e Tate conseguiu a vaga na faculdade junto com um trabalho no laboratório de biologia, que irá começar na próxima semana. À noite, Tate aparece na casa de Kaya e eles dormem a última noite juntos. Quando estão se despedindo, ele entrega uma lista de editoras para ela enviar os seus desenhos e anotações, pois não há nada igual ao que ela faz publicado. Isso não lhe daria muito dinheiro, mas o suficiente para viver mais tranquila no pântano. Ela tem medo que ele a abandone, assim como todos de sua volta. Ele promete que voltará no dia 4 de julho para verem os fogos juntos. Kaya veste o seu melhor vestido para o esperar e se arruma. Ela o aguarda no local até anoitecer. Os fogos chegam, mas o seu amado não. A garota adormece e no outro dia de manhã chora ao perceber que havia sido abandonada novamente. De volta ao julgamento, o xerife diz que não havia no local digitais ou pegadas, mas que teria que ter para a grade ser aberta, então insinua que a cena do crime havia sido limpa. O advogado Tom, ao entrevistar a testemunha, diz que a maré pode ter apagado as pegadas da vítima e que a ausência delas não quer dizer que ocorreu um crime. Ele diz sobre uma solicitação que o escritório do xerife fez ao serviço da Floresta Federal para fecharem o local, pois teria riscos de morte. Voltando ao passado, 5 anos depois que Tate foi embora, ela está na praia e repara em um homem. Quando sai do mercadinho do Sr. Pulinho, este homem se oferece para levar as suas compras e ele se apresenta como Chase. Ele a convida para no domingo fazer um piquenique em seu barco e a protagonista aceita. Um homem tira fotos de sua casa. Kaya descobre que são pessoas que querem comprar o local para construírem hotéis. Mas caso ela queira vender, precisa comprovar que o local é seu, e para isso precisa pagar alguns tributos atrasados, que no total ficam $800. Como Kaya não tem dinheiro, ela manda os seus desenhos para as editoras a fim de conseguir algum valor. No piquenique com Chase, ele encontra uma concha. A garota informa ser rara para o local.
O homem diz que ela pode ficar com a conchinha e a beija. Entretanto, ele quer ir além do beijo, porém Kaya o empurra. Chase pede desculpas à garota e pergunta se pode a recompensar. Ele a leva na torre de incêndio, mas Kaya sobe com cuidado, pois é um lugar bem perigoso, com algumas grades soltas. Chase pede para ela o levar em sua casa, mas a garota tenta o despistar, contudo, no final acaba mostrando o lugar. Ele entra em sua casa sem esperar e deixa a garota sem jeito. O homem acha seus desenhos que ficam na varanda e as amostras que ela vai enviar para as outras editoras. E segue indo mais para dentro, mexendo em suas coisas. Então Kaya pergunta o que ele quer dela. Chase diz que só quer conhecer ela melhor, acha ela linda e muito inteligente. A garota não sabia definir o que sentia por ele, mas só por não estar mais sozinha já era o suficiente. Entretanto, eles eram um segredo. Quando Kaya o via na cidade, não se cumprimentavam. De volta ao julgamento, o advogado da vítima mostra à testemunha que seria o legista as fibras de lã achadas no corpo de Chase, que ao comparadas ao gorro achado na casa da garota, confirmaram ser o mesmo. Entretanto, o advogado Tom fala com a testemunha sobre a possibilidade de as fibras terem sido passadas há mais tempo para a jaqueta do homem, em qualquer outro momento durante todos esses anos que eles ficaram se conhecendo. Retornando ao passado, Kaya recebeu a carta dos editores dizendo que irão publicar o seu livro em tempo recorde. E Chase aparece em sua porta contando que conseguiu um cargo de gerente. Os dois vão comemorar. Ele conversa com ela sobre ter sido abandonada e que não iria conseguir encarar isso, mas agora com seu novo cargo, irá comprar uma boa casa para eles morarem e se casarem. A garota pergunta se ele contou para seus pais sobre ela, mas Chase a acalma que quando ele apresentar, eles irão se apaixonar. O homem comenta que irá viajar e a convida para ir, mesmo com um pequeno receio, ela aceita. Eles vão para um hotel e Kaya fica desconfortável por ter muitas pessoas, mas em seguida entram no quarto. Eles se beijam e acabam fazendo aquilo, mas a garota não consegue aproveitar o momento. Após conversarem um pouco na cama, ela o entrega um colar que fez para o homem com a concha que acharam em seu primeiro encontro. De volta ao julgamento, a mãe de Chase fala sobre o colar que ele usava todos os dias e que os investigadores não acharam em seu corpo quando o encontraram. Em 1969, Tate volta ao pântano e vê Kaya e Chase se divertindo em seus barcos. Quando ele vai ao mercadinho do Sr. Polinho, escuta os amigos do homem e ele próprio falando de como a garota é na cama. Tate fica furioso e a defende. Eles começam um jogo de corpo, mas o Sr. Polinho e o amigo de Chase os separam. À noite, Kaya acha que é Chase indo a visitar pelo barulho do barco. Ela se arruma e vai o recepcionar na porta. Quando percebe se tratar de Tate, fica irritada e joga pedras nele. Ele quer conversar com ela sobre Chase, mas a garota não aceita. Ainda está muito chateada pelo abandono e por nunca ter recebido alguma notícia sobre ele. Tate fala que cometeu um erro ao abandoná-la e que todos os dias pensava sobre isso, mas que agora está de volta e quer consertar. Ela explica que não sabe como perdoar. Um dia na cidade, Kaya esbarra com Chase e ele fica desconfortável com a sua presença. Os seus amigos o encontram e se apresentam à garota. Contudo, uma das mulheres se apresenta como noiva do homem. A garota corre para sua casa e chora, entretanto escuta um barulho de barco e sabe que seria Chase, então se esconde aos redores da casa. Ela consegue o observar dentro da casa e ele está agressivo, chutando as coisas enquanto a chama. A editora manda para Kaya o livro pronto e ele é lindo, junto a um adiantamento de direitos autorais que é o suficiente para ela quitar todos os tributos do terreno e pôr em seu nome. Ela consegue consertar a casa, pôr eletricidade e trocar os móveis. Um dia um homem fardado a visita e é o seu irmão. Ele diz que encontrou o seu livro na cidade em que estava e que precisava encontrar a caçula, mas não achava que seria na mesma casa. Ela descobre que sobre os outros irmãos ele não tem notícias e que a sua mãe morreu de leucemia. Ela ficou muda durante um tempo depois de ter fugido, mas que um dia pediu a ajuda da sua irmã para mandar uma carta, aquela que o pai de Kaya recebeu. A mãe dela queria a guarda das crianças, mas o pai da menina disse que se tentasse isso, bateria tanto nos filhos que ficariam irreconhecíveis. Seu irmão fala que não pôde fazer muito sobre todo esse tempo que ela passou sozinha, mas que irá a visitar sempre que puder. Kaya vai até o mercadinho do Sr. Polinho para dar uma cópia de seu livro para ele e outro para ele enviar a Tate. Quando está saindo, Chase entra e ela tenta se esconder. Mas quando está na porta saindo, ele a pega pelo braço. A garota puxa de volta e diz para a deixar em paz.
Kai está fazendo outro desenho de um inseto e chega Chase. Ele diz que foi obrigado a se casar com aquela mulher, mas que precisa da garota do seu lado. Ela responde que não quer mais se envolver nessa história. Então Chase, agressivo, dá um soco em seu rosto. Mas como Kaya sabe se defender desde nova, retorna um soco no homem. Contudo, quando tenta fugir, ele a segura e dá um soco tão forte em seu rosto que afeta sua audição. Chase a obriga a fazer aquilo. Kaya encontra uma pedra no desespero e bate em sua cabeça várias vezes. O chuta e foge dizendo que se ele for atrás dela, acabará com sua vida. A garota pegou um pouco de comida e se escondeu no pântano. Ela prometeu não viver com medo, então se escondeu à noite no mato que tinha perto de sua casa e ficou esperando ele retornar com uma pedra na mão. Um barco se aproxima, mas era Tate, que havia vindo a visitar para agradecer pelo livro. Quando ele vê o que aconteceu no rosto de Kaya, fica furioso. Ela diz que estava tão animada e se sentindo corajosa para ir conhecer os editores na semana seguinte, mas após o que aconteceu com seu rosto, nem sabe se irá mais. Tate a encoraja a ir e pegar os horários dos ônibus com o Sr. Pulinho. Quando Kaya faz isso, o Sr. pede para que ela o avise quando for viajar, pois se ele ficar um pouco sem a ver, ainda mais como ela ficou, tem medo que Chase tenha feito algo com a garota. Há testemunhas que viram a garota embarcando no dia do crime para outra cidade, mas o advogado da vítima diz que daria tempo dela voltar de madrugada, fazer o crime e voltar para a cidade a tempo de tomar café da manhã com os escritores. Entretanto, todo o caso montado que indicaria ser homicídio foi construído em cima de especulações, pois não há fatos suficientes que comprovam. O advogado de Kaya aposta em cima disso que o júri irá julgar com base nos fatos. Após 6 horas, o júri tem um veredito e ela é declarada inocente. Claro que as pessoas da cidade não concordam, mas o pequeno grupo que a apoiava comemoram aliviados. Até o editor diz para ela esquecer essa bobagem e que está ansioso para o próximo livro. Tate está estudando o pântano e encontra uma pena em seu barco. Ele sabe que significa ser de Kaya. O garoto vai ao encontro de sua amada e diz que a ama. Os dois se beijam e acabam fazendo aquilo. Quando ela acorda, ele está rindo e ela pergunta o motivo, então Tate a pede em casamento. E assim os dois envelhecem juntos. O Sr. Pulinho, conforme Kaya estava postando seus livros, ele colocava todos expostos em sua vitrine, com muito orgulho de sua pequena garotinha do brejo. Mas alguns anos depois, ele acabou falecendo e no funeral, Mabel diz que ele a amava muito. Seu irmão visitava muito Kaya, com a sua família, e assim ela nunca mais ficou sozinha. Kaya e Tate passaram uns anos estudando a natureza no pântano e admirando. Um dia, quando ela estava bem velhinha, viu a sua mãe voltando na estradinha e acabou falecendo. Tate a encontrou no barco já sem vida. Tate embalou as suas coisas e mandou tudo para a Universidade da Carolina do Norte para ficar no laboratório de conservação. Ao passar as páginas dos cadernos de sua amada, ele encontra uma página sobre Chase e nele havia o colar que ela havia lhe dado, o mesmo que tinha sumido no dia de sua morte. Tate se desfaz dele na maré para nunca saberem o segredo de sua amada. O que vocês acharam sobre essa história? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!